Fala pessoal, hoje a gente vai falar novamente sobre matriz de compatibilidade, mas hoje referente ao Forte Analyzer e também ao Forte Switch, já que esses dois eu não vou conseguir trazer um exemplo para vocês, vamos matar dois produtos de uma vez. A gente já tem do Forte AP, já tem do Forte Manager, agora vamos matar do Forte Switch e do nosso Forte Analyzer. Então se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se não conhece ainda, prazer. Meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Vamos lá! Bom, pessoal, no mesmo link aqui que a gente tem a matriz de compatibilidade do Forte Manager, a gente vai ter a matriz de compatibilidade do Forte Analyzer. Ao contrário do Forte Manager, que no Forte Analyzer, quando a gente está numa versão superior, né, numa família superior, né, 7.6, por exemplo, a gente vai ter suporte a muito mais outras versões antigas. Então, na 7.6, a gente consegue trabalhar até com Firewalls na 6.2. E na 7.4, a gente vai conseguir trabalhar com Firewalls até na 6.0. Então é bem diferente, né, aqui. Então é também sempre interessante, mesma coisa. Sempre é bom atualizar o Forte Analyzer antes de atualizar os seus FortiGates, porque senão você pode acabar perdendo logs, tá? Eu já vi casos assim que o Forte Analyzer estava muito desatualizado em referência ao FortiGate e dizia lá que estava logando normal, quando a gente foi buscar alguns logs, não estavam lá mais disponíveis. Então isso é muito importante, tá? E já na questão do FortiSwitch, né, a gente vai ter o FortiLink Compatibility. Então isso aqui é quando a gente está utilizando o FortiSwitch via FortiLink com o nosso FortiGate. Então eu vou baixar aqui da versão 760, ele vai ter de todas as últimas versões. Então a gente vai ver aqui a versão do FortiSwitch OS, e aqui a gente vai ter a versão do FortiGate, né, do FortiOS. Então, o que a gente vai sempre ver? Qual versão que a gente está no nosso FortiGate, né? Então, vamos supor, a gente está na versão 760. Quais que são recomendadas? 760, 744, 743. Algumas outras aqui são compatíveis, mas não são a recomendada, e algumas não são nem compatíveis, né? Pelo menos não foram testadas pela Fortinet. Então, sempre o melhor é a gente manter nas recomendadas, né? Então, por exemplo, na 744 pode ser a 76, 743, 742. Aqui na 7210 pode ser na 760, na 728, enfim. O que eu também acho bacana sempre deixar na mesma família. Por exemplo, então 7210, não vou usar a 76 aqui, nem a 74, apesar de dizer que pode. Eu vou preferir utilizar na 728, que eu vou estar na mesma família, tanto o meu FortiGate quanto o FortiSwitch. Mas isso não é uma regra, tá? Isso é mais uma preferência minha, tá? Aqui a gente vai ter algumas outras versões. Se tu estiver trabalhando com versões mais antigas aqui de FortiSwitch, talvez você tenha que baixar arquivos mais antigos, né? Então, por que que isso é importante? Bom, eu já peguei alguns casos que simplesmente acontecia coisas bem estranhas aqui no FortiSwitch, perdia FortiLink, dava problema de spanning tree. Então é sempre bem importante também a gente manter na recomendada. E também aquela coisa, se for precisar de um suporte da Fortinet, seja do lado do FortiSwitch ou às vezes até do lado do FortiGate, a primeira coisa que eles vão falar, não está na versão compatível, tem que atualizar. Sempre a primeira coisa que eles vão falar. Mesmo se estiver numa versão compatível, eles vão dizer, não, tem que botar na versão recomendada, senão pode ter alguns problemas. E também fica mais um detalhe aqui, né? Se a gente quiser utilizar uma funcionalidade mais nova, né? Por exemplo, uma funcionalidade que saiu só na versão 7.4 do FortiGate, né? No controlador do switch, só na versão 7.4, mesmo que a gente tiver com o FortiSwitch na versão 7.6, que é recomendada aqui, não vai funcionar essas funções novas. Então também fica esse adendo aqui para vocês. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é bem curtinho mesmo, é bem rápido, né? Foi mais um aviso aqui para vocês, né? Mais para ajudar aí na questão das compatibilidades, né? Muitas vezes o pessoal é novo, não está acostumado a trabalhar com FortiSwitch, principalmente, ou às vezes também não estava trabalhando com FortiAnalyzer, só trabalhava com FortiGate. Eu acho que é interessante saber isso aqui para evitar muitos estresses na vida, né? Quando eu comecei, não sabia e eu tive alguns problemas depois, conforme a gente vai pegando experiência, né? Abrindo um chamadinho na Fortinet e outro, né? A gente vai pegando esses detalhes aqui que a gente tem que manter as boas práticas. Então, se você gostou do vídeo, confere se você já deixou o like. Lembre-se também de compartilhar com seus amigos e colegas, isso ajuda muito ao nosso canal. E também considere se inscrever aqui no canal e entrar no nosso grupo do WhatsApp, que está o link aqui na descrição. Um abraço, pessoal, até mais.